E o caso Isabel Veloso, que pelo visto tá longe de acabar. Pois é. Lembram Isabel Veloso? Pois é. Menina, aquela influenciadora que, né, falou do câncer dela, que a internet toda foi seguir, porque ela já ia morrer, aí durou bastante, aí engravidou, aí depois acabou realmente morrendo. E no meio disso tudo, entre viralizar e morrer, ela divulgou bastante trambique. Muita polêmica na internet. Só que aí morreu, né? Pois é. Só que o marido ficou. Vamos por partes, como já diria. Vamos relembrar aqui quem era Isabel Veloso. A Isabel Veloso tá na UTI e precisou ser entubada. A Isabel Veloso, pra quem não conhece, é uma moça que ficou famosa postando a sua rotina na internet tendo câncer terminal, com expectativa de 6 meses de vida. A jornada da influenciadora sempre foi polêmica, porque passaram esses 6 meses, ela continuou vivendo, o tumor dela acabou se estabilizando e ela... Quem diria, né? Menina, ela tinha uma expectativa de 6 meses de vida. Acabou esses 6 meses, ela continuou vivendo. Um crime na internet, né? Um crime que cometeu na internet de não ter morrido. Impressionante. Mas, tudo bem. Casou e teve filho. Inclusive, durante a gestação, a Isabel fez tratamento pra câncer, porque o tumor tinha se estabilizado, mas ela não estava curada. No mês de outubro, a Isabel acabou tendo uma complicação do câncer, onde precisou passar por um transplante de medula óssea, onde o seu próprio pai foi o doador da medula, inclusive. A Isabel também passou por novas sessões de quimioterapia, onde perdeu seus fios de cabelo novamente. Agora vamos pros acontecimentos mais recentes. O transplante de medula aparentemente tinha ocorrido tudo bem. Semanas atrás, a Isabel já estava em casa, se recuperando, se cuidando de casa. Ela chegou a aparecer nos stories bem inchada, dizendo que estava tomando 18 comprimidos por dia, até que no dia 27 de novembro, o marido da Isabel Veloso apareceu chorando nos stories. Ele contou que a Isabel passou mal de madrugada, eles foram pro hospital fazer alguns exames e deu que a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue. Em seguida, a Isabel passou mais mal ainda, ela parou de respirar e diminuiu o oxigênio do seu sangue. Assim, a Isabel foi levada pra UTI e precisou ser entubada, infelizmente. O marido da Isabel, Lucas Borbas, pediu orações do público nesse momento. A Isabel Veloso luta contra um câncer chamado linfoma de Hodgkin desde 2021. Em 2023, ela chegou a melhorar, em 2024 piorou, entrou em expectativa de vida de 6 meses, e entre melhoras e pioras, a Isabel segue lutando contra a doença até hoje. A Isabel Veloso tá na UTI. Na época, até muita gente... Bem, é bom a gente relembrar um detalhe, né? Quando ela viralizou com esse negócio de falar que ela estava em... Primeiro ela chamou de terminal, depois ela começou a chamar... Aí o povo ficou, mas como que é terminal? Terminal, ela já tá... a terminalidade, ela já deveria estar muito pior fisicamente, ela não estaria conseguindo viver, não conseguiria nem engravidar, tudo mais, a gravidez foi depois, né? Aí depois virou Não, eu nunca falei que era terminal, falei que era eu estava em cuidados paliativos, que é no momento onde a doença já não responde mais a nenhum tipo de tratamento. E aí ela tinha uma vida que várias vezes ela falou que melhorou, e as pessoas, muitas vezes, elas colocavam em xeque, duvidavam se ela estava doente de verdade ou não. Né? Neste canal, nunca duvidamos se ela estava doente ou não. Porém, em paralelo, por quê? As pessoas duvidavam que ela estava doente porque ela parecia sempre muito bem. E ainda no meio dessa história, ela ainda engravidou. Né? O que é muito arriscado para uma pessoa que tem câncer, primeiro do câncer acelerado durante o processo da gravidez e também da quimioterapia, da radioterapia, de todos os processos que ela fazia, poderem afetar o bebê, tanto que eu acho que na época ela precisou parar. E aí teve muitas polêmicas, só que a pior polêmica, e a polêmica que a gente sempre pegou no pé dela bastante aqui, e com toda razão, é que ela se utilizou dessa fama para divulgar muitas coisas que eram trambiques. Muitas vendas de coisa que nunca chegava, aquelas coisas bem esquisitas que o povo divulgava e que um monte de trambique, gente. Um monte de coisa que sabia-se abertamente que era trambique e ela divulgava, né? Então, a internet chegou a discutir muito se ela estava doente ou não, nunca foi a discussão aqui, mas a discussão aqui dos trambiques a gente sempre falou, tanto que Guga Figueiredo sempre esteve muito presente aqui nesse canal durante essa época Isabel Veloso. Tá,
Vamos ver aqui só o vídeo falando sobre o falecimento dela, que foi no início desse ano. A Isabel Veloso faleceu e foi o seu marido Lucas que veio anunciar o seu falecimento nas redes sociais. Ele postou isso aqui. Hoje meu coração fala em silêncio porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim, mas o amor não morre. Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível e até além. Nada do que vivemos foi em vão, nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende de tempo e nem de presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Hoje dói respirar, hoje dói existir, mas mesmo na dor eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor, aqui eu sigo, por nós, por você, por tudo que fomos e sempre seremos. Para quem não sabe, a Isabel tinha câncer, e durante todo o processo ela chegou a ter algumas melhoras e também fez um transplante de medula doado por seu pai. Porém, o caso dela se agravou e ela acabou falecendo. A Isabel Veloso faleceu. E aí é isso, aí eu lembro que nessa época, né, logo depois dela falecer, o povo começou, tá vendo? Esse povo que criticava, que duvidava, e tinha gente que duvidava da doença, definitivamente. Mas colocaram todo mundo no mesmo balaio, como se todo mundo estivesse criticando ela pela doença, ou dizendo que ela realmente não estava doente, quando na verdade muitas críticas válidas eram as críticas do que ela fazia com a fama dela. Né? É aquela história, né? Gente que às vezes não age da melhor forma possível, também adoece, também envelhece, né? Também morre. Então, morrer não santifica ela e nem as coisas que ela fez de forma um pouco torta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Depois disso tudo acontecer, vocês viram aí que o Lucas Borbas, que é o marido dela, né? Que inclusive o pai do filho dela, ele fez esse post. E aí rolou uma polêmica gigantesca, que foi esta aqui. O Lucas Borbas, ex da Isabel Veloso, assumiu que está conhecendo outra pessoa. Pra quem não lembra, o Lucas era casado com a Isabel Veloso e infelizmente a Isabel partiu em janeiro de 2026. Recentemente começaram a circular fofocas dizendo que o Lucas estava conhecendo outra pessoa e agora ele se pronunciou nos stories. Ele disse que sim, que está se permitindo e que está sendo muito bom se permitir viver isso. O Lucas explicou que está conhecendo uma pessoa maravilhosa e essa pessoa aceitou a história dele e ama o filho dele. Ele terminou dizendo que nunca mentiu sobre conhecer alguém. As pessoas começaram a criticar muito o Lucas por ele estar conhecendo outra pessoa 3 meses depois da Isabel Veloso partir. E ele fez um post questionando desde quando o amor por alguém se mede por um cronômetro e desde quando existe um prazo universal para o luto. Ele defende que há alguns que levam anos, outros precisam de meses, e há casos como o dele que começou a viver o luto muito tempo antes da despedida. Ele explicou que viveu a dor da perda antes da Isabel partir. E segundo ele honrou a Isabel do começo ao fim e esteve presente quando muitos não suportariam estar. Ele falou que não abandonou a Isabel quando ficou difícil, não virou as costas e não falhou com ela. Ele foi marido, companheiro e cuidador até o último instante. De acordo com ele, só ele sabe as promessas que ela pediu para ele cumprir e as conversas que os dois tiveram. Ele contou que a Isabel falava para ele continuar vivendo e ser feliz, e que era para ele fazer isso por ele e pelo filho dos dois. O Lucas falou que ninguém tem o direito de reduzir a história dele a um julgamento baseado em calendário. E na opinião dele, seguir em frente não é traição, esquecimento e nem falta de amor. Para ele, é honrar os últimos desejos de quem partiu. Ele terminou dizendo que respeita quem acha que 3 meses é pouco, mas o tempo de luto dele pertence a ele e não à opinião de quem nunca viveu o que ele viveu. Depois disso, o Lucas postou um story dizendo que quer que o filho tenha a presença de uma figura feminina na vida dele. Ele reforçou que ninguém vai apagar a história da Isabel e disse que ele quer ser feliz. E ele terminou dizendo que ele vai ser feliz e isso é uma escolha que depende dele e não das pessoas. Mas enfim, vocês ainda acompanham o Lucas? O que vocês acharam dessas últimas notícias? Deixa nos comentários. Olha, tenho muitas opiniões sobre isso, tá? Vamos lá. A minha opinião sobre isso é que, primeiro, eu acho que a gente é muito sommelier de luto dos outros. A gente não sabe o quanto a outra pessoa passa ou deixa de passar por estar numa situação de luto como essa, né? Eu também acho que quando você está perto de uma pessoa, por exemplo, quando você está perto de uma pessoa muito velhinha já, que já está doente e tudo mais, você já vai num processo meio que se despedindo, você já vai aceitando que aquela pessoa em algum momento vai morrer. Quando uma pessoa está com uma doença terminal, também é um pouco o mesmo processo, né? Então, assim, 3 meses que a Isabel faleceu,
Mas, assim, obviamente que chega um momento onde já quase não tem mais relação ali entre os dois. Não é que não tem relação, mas, assim, a relação ela vai se transformando, né? E vai havendo esse afastamento um pouco, assim, até para a pessoa não estar em condição, até psicológica, de estar num relacionamento ali. Então, acho que tem todas essas questões, obviamente que tem ainda o apoio, o carinho e tudo mais, mas é óbvio que é uma situação atípica, né? Vamos combinar. Então, e ao mesmo tempo, eu não acho que esse cara tem que ficar em luto para sempre. Quanto que é um luto suficiente para a internet achar que tudo certo, esse cara tá de luto ou não. Então eu acho que, assim, de verdade, não faz o menor sentido a gente julgar o tempo que esse cara tá se relacionando ou não. Só que aí eu entro num outro lugar, e temos atualizações aqui ainda desse caso, tem muito mais coisa ainda que aconteceu, mas eu entro em um outro lugar, que é o lugar do... A Isabel ficou famosa pela história dela. Uma história que era de uma menina, vamos combinar que era uma história de uma menina branquinha, lourinha, fofinha, bonitinha, que trouxe, que deu esse tom da desgraça da vida, de como uma menina tão lourinha, fofinha, bonitinha, branquinha, pode estar sofrendo tanto. Que vão combinar? Se ela não tivesse a cara que tinha, o jeito que tinha, provavelmente não ia comover tanto assim. Comoveu por ser quem era, por uma conjunção de muitas coisas. Tá? A gente definitivamente não se mobiliza ou não se choca ou se chateia ou dá milhões de seguidores para uma pessoa que não seja fisionomicamente agradável. Vou botar dessa forma fofa, tá? Então, obviamente, Isabel tinha todos as suas questões ali, ficou famosa por causa disso, ganhou milhões de seguidores e se utilizou desses milhões de seguidores de formas bem escusas, para a gente falar de uma forma fofa. Tá. Em algum momento, o que ficou bem claro é que a Isabel bancou a família. A Isabel passou o dinheiro que ela estava recebendo ali com isso, começou a dar uma certa bancada na família. E aí tá, agora que a Isabel morreu, eu pergunto, por que este cara tem visibilidade? Qual é a história dele? A história dele é ser ex dela? E aí mais me traz questionamentos, porque eu não sei nem o que esse cara faz hoje. Será que ele tem um perfil? Vou até procurar aqui. Lucas Borbas. Porque, assim, o que ele faz hoje? Ele é um criador de conteúdo. Ele tem 2 milhões de seguidores, né? Tem 2 milhões de seguidores. O conteúdo dele hoje é ser ex da Isabel, pelo visto. Eu acho que muita gente também quer saber da criança, né? Vai mostrar a criança ali, o filho da Isabel, que obviamente ele bota bastante imagem da criança aqui, né? É isso. No final, as pessoas é um pouco dessa curiosidade mórbida, de ver como que está o filho da Isabel depois que morreu e tudo mais, etc. Tá. Eu me pergunto por que esse cara ainda tem alguma relevância depois disso tudo, porque sobre a história, no final das contas, é sobre a Isabel. A Isabel não está mais entre nós, então ainda está aí. E aí, mais uma vez, eu me pergunto mais ainda, por que esse cara continua expondo a vida dele? Porque depois que a Isabel foi embora, por que ele está expondo que ele está tendo um outro relacionamento? Que eu acho que se expõe tanta gente, expõe a criança, aí depois a pessoa começa a reclamar de estar sendo julgada publicamente, sendo que o que a pessoa esperava depois de uma história desse tamanho, com essa relevância, né? O que a pessoa esperava de falar? E outra coisa, gente, não sei se vocês sabem, mas ninguém foi lá na casa dele, bater na casa dele e pedir para ele divulgar essa informação. Para que meses depois da morte da menina, ele estava falando publicamente que ele estava conhecendo outra pessoa? Para quê? Com que motivo? Então, é isso que eu fico me questionando. Não é como se as pessoas tivesse jornalista batendo na porta dele, querendo saber o que está acontecendo. Ele escolheu, de livre e espontânea vontade, divulgar esse tipo de coisa, que obviamente ia trazer conflito.
E aí a mesma história da menina, da mãe lá divulgando o negócio da filha que ficou 9 segundos no altar. Ninguém te obrigou a você contar essa história. Mas o que você acha que vai acontecer quando você compartilha uma história dessa? Porque aí depois, e eles fizeram muito isso, né? A família da Isabel e ele fizeram muito essa história, né? De dizer que o ódio a Isabel, que as pessoas falavam muito não sei o quê, aí joga tudo no mesmo balaio, né? Aí sempre falava o tempo inteiro sobre, olha como falam, duvidam, dizem que ela está mentindo, que não tem doença, quando na verdade a pergunta era por que ela está divulgando esse tipo de trambique? Mas isso sempre resvalaram, né, na hora de comentar. Vamos ver aqui, tem atualizações, depois a gente continua falando. Gente, que caos. O primo e as irmãs da Isabel Veloso se pronunciaram e a mulher com quem o Lucas está se envolvendo também. A irmã da Isabel Veloso fez um post falando sobre ter completado 3 meses sem ela. E nesse post ela fez e curtiu alguns comentários que repercutiram. A Renata disse que o Lucas tirou a aliança de casamento com a Isabel quando a Isabel ainda estava no hospital. Em outro comentário ela disse que tem gente que acha que o Lucas estava o tempo todo ao lado da Isabel respeitando. Mas segundo ela, quando a Isabel saiu do hospital ele nem cozinhava para ela. A Renata curtiu um comentário ressaltando que o Lucas não conheceu essa mulher 3 meses após a partida da Isabel. Ele assumiu ela 3 meses após. Alguém falou sobre a relação da... Quer dizer, eles já estariam juntos antes de Isabel morrer e só 3 meses depois que ele falou sobre esse assunto. E de novo, pra quê? Com que objetivo? família com o filho da Isabel. E a Renata diz que só consegue aproveitar algum momento com o bebê quando o Lucas deixa a mãe da Isabel ver ele. Segundo ela, o Lucas não responde ela e o único que ele deixa ver sempre o bebê é o pai da Isabel. E ela curtiu alguns comentários dizendo que sempre achou o Lucas frio com a partida da Isabel e que ele não gostava dela, ele gostava do engajamento dela. Depois da repercussão e as pessoas terem achado quem é a mulher que o Lucas está se envolvendo, ela se pronunciou. Ela disse que queria esclarecer que a foto que as pessoas estão compartilhando foi tirada quando o bebê recebeu alta. Ela está se referindo a uma foto em que ela aparece ao lado do Lucas e da Isabel. Ela reforçou que nessa época o vínculo dela com a família era exclusivamente profissional. Além disso, ela porque tem esse pequeno detalhe, que talvez ainda não tenha contado para vocês, que a mulher que ele está se envolvendo fazia parte da equipe médica da Isabel. Ela era fonoaudióloga, se eu não me engano. É isso mesmo, dentro da minha atuação como fonoaudióloga. Ela foi uma das profissionais que acompanhou a criança, filho da Isabel, depois que esse filho nasceu. E foi aí que ela e ele se conheceram. Enquanto a Isabel ainda estava viva. Não estou dizendo que eles tiveram uma relação, a gente não tem como saber, mas eles já se conheceram nesse momento. Estava em um relacionamento assim como o Lucas estava. E ela afirmou que não houve relação extraconjugal. A outra irmã da Isabel fez um post dizendo que eles entendem que a vida continua. O problema não é seguir em frente. Vamos até ver aqui os posts. Aqui é o irmã. A outra irmã da Isabel fez... Sabe o que dói de verdade? Não é o fato de seguir em frente. A vida continua e isso a gente entende. O que dói para nós enquanto família é ver atitudes que distorcem o significado de honrar. Porque honrar não é transformar a memória em oportunidade, não é usar o nome de quem partiu como recurso, não é buscar retorno onde deveria existir respeito. Existe uma diferença gritante entre manter viva a memória com amor e utilizá-la como fonte de benefício próprio. E é isso que é difícil de engolir. E aí o que eu acho muito complicado, porque também a Isabel durante bastante tempo usou da própria história, e tá certo que é a própria história, mas se usou da própria história em um certo benefício próprio, um benefício bem discutível. Mas é essa questão, né? Por que esse cara ainda continua com a visibilidade que tem? Por que existe todo esse interesse em torno dele? E por que ele ainda se utiliza disso? Né? Por que motivo? Por que é que ele está divulgando que ele está com uma outra pessoa? Qual é o interesse? Porque é isso? Virou blogueiro? Virou influenciador? Um post dizendo que eles entendem que a vida continua. O problema não é seguir em frente, o problema é ver atitudes que distorcem o significado de honrar. Ela diz que honrar não é transformar a memória em oportunidade e nem usar o nome de quem partiu como recurso. Segundo ela, tem uma diferença gritante entre manter viva uma memória com amor e utilizar ela como fonte de benefício próprio. Outro comentário que repercutiu muito foi o do primo da Isabel. Ele disse que todo mundo merece... Quer dizer, resumo, a família toda tá puta com esse cara. Né? Todo mundo merece seguir em frente, independentemente de ter sido um divórcio ou um falecimento, mas pela forma como ele assumiu publicamente, com a visibilidade que tem, tudo leva a crer que isso já vinha de algum tempo, ainda mais com a garota pela qual Isabel já demonstrava certo ciúme. E aí temos esse ponto, que a Isabel, quando viva, já tinha ciúme dela, já achava que tinha alguma coisa entre os dois.
Nós da família, sou primo dela, até fizemos um bolão, eu e meus irmãos, tentando adivinhar quanto tempo levaria. Todos erramos, o menor palpite foi de 5 meses. O pior é conhecer toda a história. É seguir em frente. Na visão dele, o problema nesse caso é que pela forma como o Lucas assumiu publicamente, leva a crer que essa relação já vinha acontecendo há um certo tempo. E de acordo com ele, a Isabel já tinha ciúme dessa mulher. Ele contou que a família chegou a fazer um bolão para ver quanto tempo levaria para isso acontecer. E de acordo com ele, todos perderam porque o menor palpite era 5 meses. Mas enfim, vocês estão acompanhando esse caso, o que vocês estão achando? Deixa nos comentários. Temos algumas opiniões aqui. A Zina. Desde novembro, enquanto Isabel estava no hospital, ele já curtia as fotos da atual namorada. Gente, dá pra acreditar nisso? 15 de novembro, a Isabel no hospital e em novembro, no mesmo mês onde ela já estava em caso terminal, ele já estava de olho nessa menina que é a atual namorada dele. Desde novembro, enquanto Isabel... E aí, de novo, faço a pergunta. Por que é que está tornando e fazendo da vida dele pública até hoje? Porque, e aí falo pra você... com toda a certeza do mundo, a fama tem o seu ônus e seu bônus. Não adianta você querer um sem o outro. Não adianta você achar que você vai ficar famoso e que você vai ter milhões de seguidores, que você vai poder fazer o trambique que você quiser, sem saber que do outro lado vão ter pessoas que vão invadir a sua vida e vão querer saber detalhes da sua vida. Né? Ainda mais se você ficou famoso porque a sua ex tinha câncer e faleceu. E você resolveu, com 3 meses depois, assumir outra. De novo, tô zero aqui julgando sobre luto, até porque eu acho que cada um sabe de si. Mas não tem como reclamar que as pessoas estão, né, questionando a partir do momento que é você que está expondo isso. Para quê? Por que motivo? Você podia ter trazido isso pro off, né? Mas preferiu estar aí. Olha quem me desbloqueou, menina! Ela mesma. Eu acho que a gente vai começar a se decepcionar menos com as atitudes dos homens quando a gente entender algumas coisas. Que eles não veem a vida como a gente vê. Que eles não veem o relacionamento como a gente vê. E que eles também não sentem o amor por nós como nós sentimos por eles. É completamente diferente. Eu penso que é o seguinte, existem coisas que são muito pessoais que não cabem a gente se meter nem opinar. Porque são coisas individuais, experiências individuais. Como, por exemplo, o luto de cada um. O tempo que cada um vai sofrer pelo luto. Caramba, estamos concordando em tudo aqui. Vamos lá. Tipo assim, eu posso sofrer 1 ano, eu posso sofrer 6, 7 meses, e você 4, 5. Isso independe, tipo assim, não sou eu que vou ditar quanto tempo você vai sofrer. Mas sabe por que eu acho que pegou tanto esse lance do marido da Isabel Veloso assumir outra em 3 meses, principalmente nas mulheres, que são quem mais tá comentando? Porque a gente sabe que quando um cara assume uma mulher, ele não começou a conversar, não começou a gostar ou se atrair por ela agora, né? Já havia uma história antes. Claro que dependendo da idade que a pessoa vire viúva, eu sou super a favor dela casar de novo, ter uma vida e não ficar presa num luto eterno. Mas eu fico pensando, era o sonho da menina ser mãe, né? Ela passou por cima de tudo e todos, sofreu um puta cancelamento pra ter esse filho. E aí, 3 meses depois dela morrer, o cara coloca dentro da casa dela uma mulher que esteve presente enquanto ela definhava, porque essa nova namorada dele é médica do filho. E, tipo assim, pra substituir a imagem dela pro filho que ela tanto quis. Tipo, ele não esperou nem o pirralha ter consciência de quem era a mãe dele. E aí eu fico pensando também, a família parece que sempre avisou em relação a ele, sabe? E ela, apaixonada, não acreditou. Dá a impressão de que ela morreu sem conhecer a pessoa que ela quis dividir a vida, que ela teve um filho, por exemplo. Pode ser que ele esteja com essa outra pra tapar um buraco, porque homem também faz muito isso de tapar buraco? Pode. Mas deixa eu só te falar, no primeiro link aqui da minha bio tá com a oportunidade de tu fazer uma boa legal, bacana, hoje ainda, tá? O negócio de cair na tua conta hoje. Vai lá ver do que se trata e depois tu me agradece. Mas acho que assim, na posição que ele... Não precisa, pode continuar aqui. Tava de ser tão visto, nacionalmente falando, ele podia... quantas pessoas ele quisesse. Mas, tipo, assumir, botar outra dentro de casa e falar que ela ama o filho dele, e não é algo isolado, né? É muito engraçado como os homens superam rápido as mortes das esposas. Na minha cabeça, com 3 meses, você não consegue nem sentir a dor do luto. Se fosse uma separação por traição, por exemplo, ok. Mas ela morreu. São situações e situações, sabe? Tem gente que eu vi falando que ele não largou a mão dela, que ele foi fiel até o último momento. Mas a irmã dela falou, por exemplo, que ele nem usava mais aliança quando ela já estava internada.
Ele pode ter vivido o luto muito antes, né? E a gente não tá sabendo. Só coloquem expectativas em vocês, sabe? Porque eu acho que assim a gente se decepciona menos. Eu acho que a gente vai começar a se decepcionar menos com as atitudes. Ai, gente, também acho que a gente vai se decepcionar menos se a gente não tiver expectativa nenhuma. Quando a gente não cria expectativas, a gente não se decepciona. É mais ou menos assim que funciona. Franciele, hoje tá um All Stars aqui no canal. Não só tá um All Stars, como tá, tipo assim, fazia muito tempo que a gente não tinha vídeo. Ainda, olha, é um assunto All Star desse canal, com pessoas All Stars desse canal e com formato All Stars, porque fazia muito tempo que a gente não tinha esse formato de botar gente dando opinião. Franciele, vai. Mas você viu que o viúvo da Isabel Veloso já tá com outra? Faz 3 meses que a menina faleceu de câncer. Ele já assumiu outra? Cadê a surpresa? Vocês estão surpresos? Eu não tô nem um pouco surpresa. Gente, olha só. De que a gente tá falando? A gente tá falando de um homem. Vocês esperam o quê? Vocês estão esperando muito de homem, né? Tem homem aí que nem espera a mulher morrer pra assumir outra. A mulher tá lá no hospital, internada, entre a vida e a morte. E a outra já tá assumindo as coisas em casa já. Já tá se mudando, basicamente, pra casa da mulher que nem faleceu ainda. Tem homem que só de descobrir que a mulher ficou doente, já larga dela, abandona. Eu mesma já conheci uma mulher que morreu de câncer no cérebro, tinha um tumor no cérebro. E ela lá desenganada no hospital. E o cara já com outra, andando de carro pra cima e pra baixo. Tem cara que vai com a namorada nova no hospital pra visitar a mulher que tá lá entre a vida e a morte. Tem atual que vai no velório junto com o viúvo. Ai, nossa, mas eles tiveram um filho juntos. Pior ainda, ele vai precisar de outra mulher pra cuidar do filho dele. Tanto é que a primeira foto que ele postou foi da mulher segurando o filho. Por quê? Ele ia querer ficar cuidando do filho sozinho? Duvido muito. Era meio óbvio que ele ia arrumar outra pra cuidar dele. Porque homem gosta de ser cuidado, né? Tem homem aí que só se casa pra continuar sendo cuidado igual era cuidado pela mãe em casa. Já descobriram que a mulher é fonoaudióloga do menino, então provavelmente eles já se conheciam antes. Inclusive já acharam curtida comentário dele em foto da menina desde quando a Isabel estava internada no hospital, lá mal já pra caramba. Já saiu o vídeo dele falando que não ia conseguir ficar com ninguém depois que ela morresse. Ela vai morrer, você daqui 5 dias vai achar outra. Isso dói, cara. Que ele tem princípios. Eu acho que vai de princípios. E eu tenho meus princípios como homem. E que ele é um homem cristão que acredita no casamento. Servo de Deus, eu acredito em um casamento. Acredita no casamento, mas também acredita em não seguir em frente, né? Pelo jeito. Tô nem aí, fale o que quiserem. Isso sou eu que vivo, ninguém vai ver isso por mim. Entendeu? Eu acredito que a Isabel é a única mulher na minha vida. E não vai existir outra mulher além dela. Enfim, eu não sou ninguém pra medir luto, nem amor de ninguém. Eu só tô aqui pra dizer que nada novo sob o sol. Nenhuma novidade. Não estou surpresa. Eu tô passada com esse vídeo. Eu amo. Gente, pra que as pessoas falam, né? Às vezes é só ficar em silêncio, sabe? Eu sinceramente Paula não tem fico pontos. chocada com o marido da Isabel Veloso, que faleceu por causa de câncer terminal, 3 meses depois já estar se relacionando com outra mulher. Até porque de homem a gente espera sempre o pior. O que me chocou foi ele postar isso, tá? O que também não deveria chocar, porque a cara de pau... Você entende? Eu também, o que me choca no final das contas é pra que postou? Tava precisando muito compartilhar com seguidores que tava namorando outra já? Pra que postou? É tão grande. E agora ainda saiu que a menina que ele está se relacionando era fonoaudióloga do filho deles, que atendia eles enquanto ela estava viva. Então eu torço muito pra que ele não estivesse se relacionando com ela enquanto a Isabel ainda estava viva. Mas a gente nunca sabe, né? E aí eu vou bater na tecla. Se fosse uma mulher, estaria sendo escorraçada. Inclusive, coincidentemente, acho que foi 1 ou 2 semanas atrás, saiu a notícia de que a Aubrey Plaza estava esperando filho do marido dela, depois da morte do ex, que aconteceu há 1 ano, sendo que antes da morte dele eles já estavam separados fazia acho que 5 meses. E ela estava sendo massacrada, chamada de egoísta, insensível, um monstro. Então assim, a régua ela é bem diferente, né, entre homens e mulheres. Eu sinceramente não fico chocada. Definitivamente. Nossa, se fosse o contrário, gente, era de vagabunda pra baixo. Isso nunca Georgia se prive de Pessoa. conhecer alguém, pois nós somos completamente descartáveis para os homens.
A gente tem essa mania de matar e morrer pelo nosso companheiro, pelo nosso amor da nossa vida. Mas se a gente morrer hoje, amanhã, até mesmo no mesmo dia, eles vão colocar outra mulher. Porque quem é acostumada a viver só é a gente. Quem é acostumada a se conhecer, a ir atrás do melhor, a ir atrás de conhecer novas coisas é a gente. Homem não. Quanto mais rápido e desesperador eles tiverem pra colocar outra mulher no nosso lugar, eles vão colocar. Por isso, para com essa coisa de, eu vou me privar em respeito a outra pessoa, não sei o quê. Não, viva. Viva. Se você tá sentindo, se você quer conhecer outra pessoa após um término, após alguma outra coisa, vá. Porque eles nunca vão ter empatia que a gente tem. 3 meses, gente. 3 meses que a mulher morreu dessa forma trágica, dessa forma doída, dessa forma desgastante, que a gente acompanhou todo esse sofrimento da Isabela. Vocês acham que ele tiver empatia? Não, ele já emendou, porque é isso que homens fazem. Eles têm, porque tem que já emendar em um outro relacionamento, porque eles não aguentam essa dor, esse vazio, e eles têm que preencher. Eles têm que colocar outra pessoa no nosso lugar, da forma mais cínica possível. E não, gente, eu não tô entrando na pauta de que, vida que segue, mas o cara, 3 meses depois de perder a mulher, cara, não é que ele terminou, ela morreu. Ele tem um filho na casa dele e simplesmente perdeu. E ele tá lá e botou outra, porque ele não aguenta. Por isso, nunca se... Pesado, né? Agora vamos a novidades. Gente, assim, eu até entendo o pessoal que tá falando, ele tem que seguir a vida. Faz 5 meses que a Isabel faleceu e ele vai se casar com a outra já. Bom, senta aí, bora fofocar com o Mari. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa fofoca, mas assim, o ex da Isabel Veloso, o Lucas Borbas, ele anunciou há um tempo atrás que estava namorando, né? E aí descobriram que a moça que ele estava namorando, na verdade, era uma médica do filho do casal quando a Isabel Veloso estava viva. E agora ele anunciou que vai se casar com ela. Vocês não estão ouvindo errado, não. 5 meses que a Isabel Veloso faleceu, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai se casar com outra. Porque ele tem que seguir a vida dele. Gente, eu concordo, ele tem que seguir a vida dele. Mas assim, vamos pensar um pouquinho, 5 meses que a outra faleceu e ele vai se casar. Será que o casamento, ele virou hoje em dia igual pedido de namoro? Eu acho que o que me deixa mais em choque ainda é essa moça que vai se casar com ele não ter parado pra pensar um pouquinho, pensando... Não, isso aí é difícil de entender, tá? Isso é difícil de entender, aí já é bem mais difícil da gente ser equilibrado. Porque, gente, eu sei que quem... De novo, tá divulgando por quê? Tá divulgando por quê? Né? É o famoso. Mas, gente, tá indo casar com 5 meses? Nossa, eu tô até a última gota disso aqui. Tá indo casar com 5 meses? Vamos combinar, porque não tava namorando há 5 meses, né? Porque assim, gente, de novo, tá apostando por quê? Tá muito obrigado a apostar ou vai querer parceria no casamento, é por isso que tá apostando? Sabe? Tá apostando pra quê? Pra quê? Ai, acabou. Vou comprar outro. Não sei. Às vezes é um pouco difícil. Às vezes é um pouco difícil. Nossa, né? Mas fazem só 5 meses que a ex dele faleceu e ele me pediu em casamento? Gente, essa palavra casamento não era tão forte há tempos atrás, hoje em dia tá sendo usado igual... E outra, tava se conhecendo há 2 meses atrás. É isso, pulou a parte do vamos namorar? Do conhecendo foi pro vamos casar? De namoro. Assim, na minha concepção, pra você se casar com uma pessoa, é uma pessoa que você passou alguns anos, entende que essa pessoa realmente vai viver todas as fases ali com você, e aí vocês decidem se casar pra oficializar, morar junto e toda a burocracia que tem, porque você tem certeza que é essa pessoa. Agora, 5 meses do falecimento da ex já é o bastante pra casar. Ou na verdade ele só tá querendo uma ajuda com o filho dele. Enfim, confusão na minha cabeça, mas comentem o que vocês estão achando. Mas vem casório aí, viu? Gente, assim, eu até entendo o pessoal que tá falando, ele tem que seguir a vida. Será que a ajuda... Eu acho que é parceria no casamento também. Eu acho que é.
Agora, após 5 meses de falecimento da Isabel Veloso, Lucas Borba, seu ex-marido, acaba de anunciar que vai casar novamente. Deu toda a polêmica, né? Porque 3 meses após o falecimento da Isabel Veloso, o Lucas assumiu o relacionamento com essa moça, que era fonoaudióloga do filho dele com a Isabel. E agora, 5 meses, né, pós-falecimento, ele anuncia que vai casar. E ele tá sendo bem criticado. As pessoas dizendo que ele nem amava ela de verdade, ai, que superou muito rápido. Ele até privou os comentários da publicação. Ele até postou stories, né, com a sua atual noiva, alguns stories explicando ali que tudo que ele faz, de qualquer forma, ele vai ser criticado, e que ele só está seguindo a vida dele e está muito feliz com essa nova fase. E aqui as pessoas criticando, ó, gente, só 5 meses que ela faleceu. Eu tenho uma solução pra te dar, sai da internet. Até porque, de novo, você tem 2 milhões de seguidores por quê? Você tem 2 milhões de seguidores porque a tua mulher morreu de câncer. Tua ex-mulher, no caso, né? Morreu de câncer. É por isso que você tem seguidor. Então, assim, para de usar. Ué. O corpo da outra que ele dizia amar ainda nem esfriou. Isso só mostra que estamos vivendo o fim dos tempos. O amor das pessoas estão esfriando. Que Deus abençoe a nova companheira dele e que ela nunca precise passar por uma cama de hospital. A vida tem uma forma curiosa de devolver aquilo que plantamos. Cada um colhe, cedo ou tarde, os frutos da própria escolha. Viva o amor, né? Mas não me surpreende. Homem volta a amar alguém muito rápido. As pessoas são substituíveis demais. Nada mais me assusta depois que fizeram comigo grávida. Agora eu tô chocada. Antes era só mais um homem fazendo... Eu peguei ranço. Me conta aqui o que vocês acham. Agora, após 5 meses de falecimento da... Eu não acho nada, gente. Eu não acho nada. Por que essa gay tá aqui? É tão equivocadinha ela. Mas não sei, né? Vamos. Vai que a gente se surpreende. Eu tô com vergonha de ter defendido esse menino. Esse é o vídeo de... Não só anunciaram, né? Porque não era só anunciar. Eles anunciaram com vídeo ainda, com direito a vídeo. Querem transformar em conteúdo o casamento. Mas não vai tomar porrada na internet não, amor. Que isso, lógico que não. Meu, você lançou um casamento 6 meses depois de ficar vivo. Não tem como não ter especulação de adultério. Gente, vamos lá. Presta atenção no negócio, tá? As pessoas têm que refazer a vida. Ficar viúvo não é sinônimo de castidade. Homens, tá? Isso aqui não é machismo, tá? Isso é um fato, só você observar. Deu 3, 6 meses, tá com outra mulher, tá? Mulher não, mulher demora. É comum você conhecer uma viúva que tá viúva há 5 anos. Tá viúva há 8 anos. Eu não sei, homem tem... Homem, gente. Homem não fica sozinho, gente. Mas você lançar um casamento... Até que, assim, não é que só homem fica sozinho. É que a mulher é mais colocada, né, obrigatoriamente na sociedade como o sinônimo do casamento. O casamento, a instituição casamento, ela é fundamentada pela mulher. A mulher é que consuma o casamento, né? É a virgindade dela que faz o casamento ser santo, é ela ser deflorada que consome o casamento, né? Ela estar em casa e ela ter um homem que, né, que está... A vida dela que muda completamente. Ele continua comendo gente na rua, né? Mas ela que vai para a casa do marido e começa a construir e aí engravida. Então toda a consumação da história do casamento é colocada no lombo da mulher. Né? O homem, ele por acaso aparece assim de tempos em tempos em pequenos highlights, como pequenas participações especiais nessa história chamada casamento. E aí, quando morre, a mulher perdeu a serventia, porque o homem que fazia, né, parte daquilo ali, que era o macho da casa, perdeu a serventia. Então ela tem que ser a viúva. Né, que também é uma parte, né, porque normalmente os homens morrem antes. Então, faz parte da história do casamento a viuvez da mulher. Por isso que muitas vezes a mulher se sente, o cara morreu, ela precisa ficar lá chorando carpideira, né, acendendo vela pro caixão, né, ali consumindo o defunto. O homem não, o homem nem faz parte muito do casamento. Então, se morreu a mulher, vai para outra, vai espalhar a semente dele por outros relacionamentos. O homem, não estou falando desse cara específico, o homem já fazia isso antes. Por que não?
Entende? É por isso que o homem nem deixa o caixão esfriar. Apaixonado, 6 meses depois. Meu amor, se eu fosse teu cunhado, eu ia fazer o inferno da tua vida. Tem filho ainda em comum, tem avô, não. 6 meses, não, muito cedo. Não. Ah, você é fiscal de luto agora? Não, gente, eu sou fiscal de bom senso. E assim, bom senso é uma coisa que esse menino não teve. Eu tô com vergonha. Eu acho meio apavorante também. Esse querido tá fazendo vídeo de casamento. E olha que eu sou uma pessoa com uma cabeça muito de boa, sabe? Eu sou super do, não vamos julgar ninguém, não vamos não sei o quê. Mas é o famoso, precisava. Ainda mais porque, assim, de novo, não é como se ele fosse uma pessoa famosa antes da Isabel. Não é como se ele tivesse uma fama independente da história da Isabel. E hoje ele continua a vida. Porque ele não é obrigado a postar as coisas. Não é obrigado a trazer para as pessoas saberem sobre esse assunto. Mas tá postando vídeo editado de casamento 5 meses depois do caixão da garota nem esfriar. Aí eu te pergunto. Precisa?